parte 2 sobre evolucionismo, um breve histórico do evolucionismo. Até a metade do século XIX, a maioria das pessoas acreditava na ideia de que todas as espécies se mantinham inalteradas ao longo das gerações. De acordo com essa ideia, que era chamada de fixismo, as espécies eram imutáveis, ou seja, elas não mudavam. Em meados do século XVIII, começou a ganhar força a ideia de que tudo mudava: os astros, o relevo, os seres vivos. Essa ideia foi conhecida como evolucionismo, que dizia que as espécies sofrem transformações ao longo do tempo. Um dos primeiros a defender o evolucionismo foi o naturalista francês Georges-Louis Leclerc, ou Conde de Buffon. Ele acreditava que as espécies se modificavam, mas de maneira restrita, obedecendo ao molde interno. 50 anos depois, o naturalista francês Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, conhecido como Cavaleiro de Lamarck, propôs uma nova teoria. De acordo com Lamarck, os seres vivos se transformariam gradualmente, ficando cada vez mais complexos ao longo do tempo. Ele também apresentou o conceito de adaptação, que seria a aquisição de características que aumentam a probabilidade de sobrevivência e reprodução de um organismo em determinado ambiente. Ele acreditava que alterações no ambiente levariam a modificações nas espécies. De acordo com Lamarck, os organismos passariam a usar mais certas partes do corpo em vez de outras. As partes mais usadas se desenvolveriam, enquanto as menos utilizadas se atrofiariam. Essa ideia foi conhecida como lei do uso e desuso. Ele acreditava que as modificações causadas pelo uso e desuso poderiam ser transmitidas para as próximas gerações, estabelecendo a lei de transmissão de caracteres adquiridos. Ele acreditava, por exemplo, que os macacos desenvolveram cauda longa e forte em resposta ao ambiente, que os obrigava a se equilibrar em hábitos. Na época, Lamarck não tinha os conhecimentos sobre hereditariedade que temos hoje em dia. Hoje em dia, sabemos que uma característica adquirida ao longo da vida só é transmitida se houver alteração genética ou no DNA. Em 1831, o inglês Charles Robert Darwin embarcou no navio HMS Beagle como naturalista de bordo. Ele tinha a missão de mapear áreas pouco exploradas do mundo. Nessa viagem, ele coletou dados sobre rochas e seres vivos dessas regiões. Aqui nós temos a rota do HMS Beagle. Ele saiu da Europa, veio para a América do Sul, esses pontos onde ele foi parando, chegando na Oceania, passando em várias ilhas, dando a volta pela África e voltando para a Europa. Nessa viagem, Darwin encontrou fósseis de preguiça gigante, o megatério, diversos fósseis de animais marinhos nas montanhas das cordilheiras dos Andes, indicando que aquelas montanhas estavam no fundo do mar num passado remoto, e também diversas espécies de tentilhões nas Ilhas Galápagos. Esses tentilhões tinham bicos adaptados para diferentes tipos de alimentação. Ele supôs que eles eram descendentes de um ancestral comum que vivia na América do Sul. As tartarugas também de Galápagos tinham adaptações no seu corpo para se alimentar melhor de acordo com as plantas que existiam nas ilhas. Essas observações, juntamente com as outras evidências constatadas por Darwin, eram contra a ideia aceita na época de que os seres vivos eram imutáveis. Depois de mais estudos e de observações da espécie humana e da quantidade de alimento, sugerindo que existe uma competição por alimento e apenas os que têm acesso a ele sobrevivem, Darwin criou a teoria da seleção natural. Segundo ele, se a espécie humana passa por uma seleção por causa da escassez de alimento, as demais espécies também passariam. Em 1856, o naturalista britânico Alfred Russel Wallace enviou a Darwin um manuscrito com a descrição do processo de seleção natural, pedindo que avaliasse suas ideias. Ao ler o manuscrito, Darwin concluiu que ele e Wallace chegaram à mesma conclusão separadamente. Os dois apresentaram seus trabalhos em 1858. Em 1859, Darwin publicou suas ideias no livro Origem das Espécies. De Darwin e Wallace, a diversificação das espécies e a adaptação delas ao ambiente ocorrem pelo processo de seleção natural que atua ao longo de várias gerações. Outro aspecto importante é a ancestralidade, em que espécies semelhantes descendem de um ancestral comum, depois vão acumulando características que a diferenciam atualmente, mas são adaptadas ao seu ambiente. O que é a seleção natural, então? Os indivíduos dentro da mesma espécie não são idênticos, eles possuem características individuais, é a variabilidade.
Muitas dessas características são hereditárias, ou seja, passam para as próximas gerações. O ambiente em que as espécies vivem geralmente possui limitação de recursos, como alimento, abrigo e parceiros reprodutivos, fazendo com que os indivíduos compitam entre si por esses recursos. Os indivíduos que possuem características favoráveis têm mais chance de sobreviver e transmitir essas características aos seus descendentes. Ocorreu, então, um processo de seleção natural, pois foi mediado pelo ambiente. Nesse exemplo abaixo, nós temos besouro de uma mesma espécie que vive em folhagens caídas sobre o solo da floresta. Alguns indivíduos são vermelho-alaranjados e outros são verdes. As aves que comem esses insetos, então, eles veem, na hora de comer, mais facilmente os verdes, ficando os vermelhos alaranjados ali para mais quantidade. Eles, então, são selecionados positivamente pelo ambiente, pois são menos visíveis que os verdes. Então, a chance de sobreviver é maior para esses vermelho-alaranjados. O que seria a seleção artificial, então? A seleção natural é determinada pelo ambiente e a seleção artificial é exercida pelo ser humano. Um exemplo fácil de entender são as baratas. Muitas pessoas utilizam inseticidas em spray ou pastilhas para matá-las. As baratas sensíveis ao produto morrem, mas algumas são mais resistentes e sobrevivem. Essas se reproduzem e passam adiante essa característica de resistência a inseticidas. Depois de um tempo, a população de baratas será composta por indivíduos mais resistentes, como nós vemos aqui na imagem ao lado. As que estão marcadas de azul, elas morreram todas e ficou aquela marcada de vermelho. Ela vai se reproduzir, dando origem a baratas mais resistentes iguais a ela. Hoje em dia, a teoria da evolução já mudou um pouco o nome. Ela é chamada teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Por quê? Quando a teoria da evolução por seleção natural foi criada, esse mecanismo de seleção natural não tinha explicação científica. Somente por volta do ano de 1920, com o desenvolvimento da genética, que os processos de seleção natural puderam ser compreendidos e explicados. Daí surge a teoria moderna da evolução, o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Essa teoria aponta as mutações, que são as alterações no material genético, e a recombinação gênica, que são as novas combinações nos filhos do material genético dos pais, como as principais fontes de variabilidade dos organismos.